Então vamos lá, irmãos. O primeiro tempo determinado, intitulado por Deus como a Páscoa. Vemos que nos últimos anos vem sendo uma estratégia usar a Páscoa como uma data comercial. Isso é uma estratégia do inimigo para poder ocultar o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte do Messias. A Páscoa não é aquele coelhinho que põe ovos. E possamos ensinar às nossas crianças o verdadeiro sentido da Páscoa. Lá em Levítico 23, ele trata dos tempos determinados. E lá no verso 5 ele fala sobre a Páscoa. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então nós vemos aqui que a Páscoa ela toma início final da tarde. Ali no primeiro mês, não no nosso calendário greco-romano, janeiro, mas em Nissan, que é o calendário hebraico, o calendário judeu atual. Podemos ver lá em Êxodo também, capítulo 12. Nesse contexto, fala sobre quando Israel, o povo de Israel, ele era subjugado por Faraó no Egito. E Deus ele levanta Moisés para tirar o povo de lá. E vemos nesse contexto que há 10 pragas. E da 9ª para a 10ª praga, Deus intitula a Páscoa. Lá no verso de número 3 do capítulo 12 de Êxodo, fala assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E como seria esse cordeiro? Lá no verso 5, mais adiante, ele trata disso. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito? Ou seja, o cordeiro deveria ser sem defeito. Então, nós analisamos que eles pegariam um cordeiro dia 10 para sacrificá-lo no dia 14. Ou seja, o cordeirinho ele ia ficar guardado por 4 dias. Em Êxodo 12, 6, prosseguindo, fala disso: E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Êxodo 12, 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então nós temos como sombra um cordeirinho sem defeito, que seria guardado no dia 10 do primeiro mês, e no dia 14 ele ia ser imolado, ele iria ser sacrificado no dia 14. E como realidade nós temos Cristo sem defeito, e ele foi guardado por 4 dias. Se analisarmos dias proféticos, é como se ele tivesse sido guardado por 4.000 anos, porque de Adão até Cristo passaram-se 4.000 anos. Quem viu o estudo dos dias da criação está sabendo do que eu estou falando. Nós sabemos que dias proféticos apontam para milênios. Então esse cordeirinho que nós vemos que ele era guardado, depois sacrificado e a sua carne era comida, é uma tipologia do que Cristo iria passar. Tanto que em João capítulo 6, a partir do verso 51, Cristo ele dá o seu discurso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Então nós vemos que Cristo ele estava fazendo de tudo para lembrar aos mestres da lei, aqueles fariseus, das coisas antigas da velha aliança, que ele era a realidade daquelas coisas, que eram sombras, eram tipologias, e ele era a realidade. Ele iria cumprir aquelas profecias.
que eram tempos determinados por Deus. E quando ele fala que a carne dele é verdadeira comida, a gente lembra que o cordeirinho também era naquela mesma noite que haveria o sacrifício dele. As pessoas comiam o cordeirinho assado no espeto. Nós vemos que Cristo ele foi pendurado no madeiro. Aí nós vemos o paralelo. E também vemos que tudo que nós comermos, aquilo faz parte de nós. Assim é com Cristo, quando aceitamos o seu sacrifício, nós temos parte com Cristo. Ele é gerado dentro de nós. Então depois que eles matassem o cordeiro, fala lá no verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Esse tomarão, para você não ficar confuso, não é de beber, mas é de pegar. Colocavam nas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o cordeirinho era comido. Mas por que eles tinham que fazer esse procedimento? Lá no verso 12 e 13 dá uma esclarecida. Lá no capítulo 12 de Êxodo fala: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue ele ia ser por sinal, onde Deus visse o sinal do sangue do cordeiro na casa daquelas pessoas que obedeceram, escutaram a sua voz. Ele ia passar por cima, ele ia deixar de lado, a sua ira não ia ser sobre eles. Para ficar claro essa questão da Páscoa como tipologia na festa e como cumprimento na morte de Cristo, na morte do nosso Messias. Sombra, o cordeiro sem defeito, ele era guardado por 4 dias, ou seja, e a realidade para isso seria o Messias sem defeito, Cristo sem defeito, e ele foi guardado por 4.000 anos, e veio, se fez homem, habitou entre nós. O interessante é que, se você for parar para analisar os evangelhos, Jesus ele entrou em Jerusalém no dia 10 do primeiro mês, no dia 14, exatamente 4 dias após ele ter entrado em Jerusalém, ele foi morto exatamente na Páscoa para se cumprir o que Deus tinha planejado. E o sangue seria por sinal nas casas. Essa é uma sombra. A realidade é o sangue de Cristo. Ele seria sinal nas nossas vidas. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. As casas aqui hoje somos nós. Nós temos a marca de Cristo, do seu sangue. Somos redimidos pelo seu sangue. Então, o sangue ali foi sinal para que Deus não exercesse a sua ira sobre aquelas pessoas. Como fala lá em Romanos, capítulo 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E Deus irá passar sobre nós também nos dias de hoje. Ele não vai exercer a sua ira sobre nós, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do seu Filho. Se a gente for parar para analisar, nós vemos muitas tipologias, sombras do que seria o sacrifício de Cristo, o seu sangue derramado. Nós vemos, por exemplo, a Arca de Noé, ela foi revestida de betume, que representa o sangue de Cristo. A arca é o corpo, a igreja, e o betume é o sangue. Assim como o cordão de escarlata na casa de Raabe, quando ela foi protegida por Deus ali, quando as muralhas de Jericó foram abaixo. Então nós vemos um padrão que aponta para o sangue de Cristo, onde a ira de Deus caiu sobre os homens ímpios e salvou os seus escolhidos, aqueles que se arrependeram e lhe obedeceram. Então nós vemos aqui que o Israel, segundo a carne, naquele contexto histórico de Êxodo 12, foi salvo da ira por meio do sangue do Cordeiro. Foi aquele Cordeiro que fez distinção entre luz e trevas, ímpios e justos, entre o bem e o mal.
E a realidade é a Israel espiritual, a igreja, que é salva pelo sangue do Messias, que nos justifica. Então, para concluir, nós vemos que esse tempo determinado, a Páscoa, ela já se cumpriu na morte de Cristo. No primeiro mês, no dia 14, foi cumprida com êxito pelo nosso Salvador. Amém, irmãos? Agora você sabe por que tais coisas aconteceram. Se você já conhecia a festa da Páscoa, mas agora o seu entendimento ele abriu de uma maneira que você nunca tinha visto antes, deixa aqui nos comentários. Curta esse vídeo. Quando você curte e comenta, o YouTube entende que é um vídeo relevante e mais pessoas são alcançadas pelo Evangelho, pelas Escrituras, pela verdade. Eu conto com vocês e até a próxima festa, até o próximo tempo determinado. Aguardo vocês. Tchau, tchau.